O teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Hoje iniciamos da temporada Inclusão Não é Favor, o nosso segundo episódio. Oi, pessoal! Hoje a gente recebe aqui com alegria muito grande a Fernanda Vasconcelos. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Boa tarde. obrigada. A Fernanda é pedagoga e ela é a idealizadora e criadora do Vivenciar Quintal Brincante. Um lugar incrível aqui em Uberlândia, que vale muito a pena conhecer. Ela é pedagoga, pesquisadora na área de educação infantil. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai trazer muitos insights, muitas reflexões, né? E eu acredito que a gente consegue trazer aqui muita informação para quem quer saber sobre inclusão, né, Fernanda? Isso. Principalmente no ambiente escolar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz com o convite de vocês. Nós também. Esse reencontro, né? Depois de um encontro muito breve que nós tivemos lá no passado. E é muito gratificante poder estar aqui e falando justamente sobre esse assunto que é tão importante, que precisa ser disseminado na nossa sociedade e conscientizar cada vez mais, né, as pessoas. Uhum. É muito bom a gente poder ter esse espaço, porque enquanto professora, idealizar o quintal, ele veio num momento justamente de ressignificar uma prática pedagógica, de compreender o que de fato faz sentido para as crianças. E interessante que esses dois surgiram na minha vida de uma forma muito rápida, mas foi por conta do Lucas que me veio esse insight de poder criar o quintal e fazer algo que eu pudesse ver que estava fazendo as crianças felizes, né? Independente da sua condição de diagnóstico, né? Poder tratar as individualidades e tratá-los como sujeitos, né? Integrantes ali daquele ambiente. Tem sido maravilhoso e graças, né, a vocês, essa oportunidade. Ai, Fernanda, muito bom. Pessoal, pra vocês entenderem, a Fernanda foi professora do Lucas, né, Fernanda? Isso. Ali talvez no terceiro ano, segundo ano, isso. E a aula mal começou, veio a pandemia, fechou tudo. E nós tivemos, naquele momento, né, pouco contato. E seria um ano, né, de muita evolução, com certeza. Mas não só o Lucas, todas as crianças ali foram cerceadas, né, dessa possibilidade de estar na escola presencial, por um motivo plausível na época, e a gente acabou tendo pouco contato por causa disso, né, mas acompanhando, assim, à distância, né, porque todo mundo fechado em casa e tudo. Nós temos amigos em comum, né? E aí a gente ficou sabendo, falou, a Fernanda tá montando uma escola. Conta pra gente como que foi essa história sua, que ela é muito emocionante, né? Tem que segurar as lágrimas aqui agora, porque é algo assim que essa semana tem me movimentado bastante, né? Essa questão da gente trabalhar por um propósito. E eu acredito que vocês, enquanto pais, né, de uma criança autista, acho que a vida vira um propósito, né? De poder oferecer o melhor para ela. E eu falo que é como se eu tivesse vários filhos, que eu vou assumindo eles enquanto estão sob os meus cuidados, esse olhar materno e pedagógico em conjunto. Então, o quintal, ele veio com essa intenção, né, de suprir essa necessidade desse acolhimento e desse receber essas crianças, independente de condição, porque eu acho que falta muito isso. Então, muitas pessoas procuram, nossa, mas quando uma professora recebe, tem um laudo, tem tal coisa, como que eu vou seguir, né? E lá no quintal, não. A gente recebe de coração aberto as crianças, as suas famílias. E ao longo do processo, a gente vai compreendendo, né? Como lidar, como conduzir. E o quintal chegou na minha vida a partir de um momento que eu estava, assim... Nem era uma crise existencial, não, mas tentando entender qual caminho seguir, porque a sala de aula, da forma com que ela se dá, ela já não era concebível mais para mim. Eu precisava de mais, eu queria mais. E aí o quintal chegou, essa ideia de poder fazer com que as crianças se sentissem no quintal de casa. Porque a ideia de trabalhar com as crianças pequenas é poder oferecer esse aconchego, esse carinho, é poder ter tempo
para dar o colo necessário, né? Então, o quintal, ele se tornou um propósito na minha vida e acabou contagiando a minha família inteira. Uhum. Então, todo mundo teve que assumir o quintal também e falar assim, então vamos viver por isso, né? Apesar do meu marido ter a profissão dele, as minhas filhas sempre estiveram comigo. E hoje, para eu estar aqui, a mais velha está lá coordenando tudo que precisa ser feito, né? Então, ele veio para preencher esse vazio de uma professora que não estava satisfeita com o que ela estava fazendo, né? Então, se tornou um propósito de vida porque hoje a gente mora num lugar onde a gente também oferece esse ambiente para as crianças. E assumir isso é de uma responsabilidade gigantesca, né? E fazer com que as pessoas compreendam o tamanho desse trabalho, né? Eu digo que é uma profissão que a gente ainda está galgando autoridade nela. E eu tenho feito isso, graças a Deus, com muito coração, com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? Então, o quintal, ele veio como um propósito de vida mesmo. Ai, Fernanda, muito lindo. Você falou essa frase, né, Gô? É uma frase alemã, né? Até pedir para depois colocar o autor. E foi uma frase que a gente viu num curta-metragem, a gente estava conversando sobre isso, né? Que fala que, enfim, uma criança, ela é descartável para a sociedade, né? O curta-metragem, ele trata disso. E a gente fica pensando assim, será que nós estamos olhando para as crianças neurodivergentes, entendendo que elas podem nos engrandecer enquanto seres humanos, convívio com elas, né? O acolhimento, o fato de proporcionar para elas uma vida digna. Será que esse valor se perdeu? E como você mesmo fala, né, Fernanda, você partiu de uma insatisfação ali, né? Uma falta de conexão, talvez, com aquele sistema rígido, né, escolar. E você falou, olha, não é isso que... Eu acho isso uma visão de mercado, inclusive, excelente. Né, Gu? Porque as pessoas estão vendo que aquele método tradicional, ele tá todo mundo começando a perceber que tá cerceando outras crianças ali de crescerem juntas ou criando crianças muito... Como é que a gente estava dizendo aqui numa outra gravação que a gente fez? Com um peso muito grande de dar resultado, de nota. Na verdade, é uma vida formal sem pensar no indivíduo, né? Exatamente. Assim, a métrica não é só nota. A métrica não é só a pessoa ter dinheiro. Isso aí não é uma métrica absoluta para a felicidade. Exatamente. Então a gente estava falando isso, que a métrica que é usada hoje, que é nota, se tirar nota baixa, a pessoa vai ser infeliz. Não existe isso. Então, assim, que nós somos falíveis, vamos errar, estamos errando, erramos no passado e vamos errar no futuro, mas é a vida. A vida é feita de acertos e de erros. Então, assim, a gente não pode descartar uma criança, não pode descartar um adulto. Também não é só a questão neurodivergente, tem várias situações, filhos separados, né? São várias filhos de pais separados, várias situações que são próprias de cada indivíduo, né? Isso. E lá você falou com a gente que você teve logo que começou o quintal, você teve várias etapas até chegar, né? Exatamente. Hoje foi crescendo. A gente eu fui tentando compreender tanto esse mercado, né? Mas antes do mercado vir, né, da questão, né, da empresa, veio a visão do ideal de escola para as crianças, né? Que seria desconstruir essa métrica, né? De encontrar famílias que quisessem oferecer para suas crianças experiências sensíveis, significativas, e deixar essa questão da nota, dessas outras questões lá para frente, quando estiverem bem maiores, né? Quando isso for de fato importante em algum momento. Mas nesse começo, não. Então, a gente começou ali pequenininho, entendendo como que a gente poderia trabalhar, tentando contagiar profissionais também, porque acaba sendo uma desconstrução cultural. Né? Assim como a inclusão, a gente chegar ao ponto de colocar uma criança neurodivergente, uma criança atípica dentro da sala de aula foi uma desconstrução cultural.
essa questão do quintal também né? Porque a gente está saindo das 4 paredes da escola. E fazer com que isso aconteça realmente é uma luta. E aí a gente vai compreendendo, e aí a gente saiu de um quintal bem pequenininho e foi para um quintal um pouco maior, e hoje a gente está em 5.000 metros quadrados, né? Oferecendo um ambiente extremamente natural para as crianças. E isso também teve parte da minha formação teórica. Então, os meus estudos, eles direcionaram justamente para trabalhar esse desenvolvimento natural. Óbvio que uma criança neurodivergente vai precisar desenvolver aspectos bem específicos, como todas as crianças, né? Mas ali talvez a gente tenha que trabalhar uma questão sensorial, né? De uma forma mais efetiva. E como fazer isso, né? Que não seja dentro de uma sala, que não seja dentro de uma clínica somente, mas na natureza. Então, foi isso que eu fui compreendendo. E quando eu comecei a receber crianças bem pequenininhas, que estavam já dando sinais de alguma neurodivergência, e eu tratando com essas famílias, juntos a gente pôde acompanhar como que o desenvolvimento natural ele ia acontecendo. Então, às vezes, uma criança chegava de sapatinho, logo ela já estava descalça na grama, e aí os sentidos vão se aguçando, porque são árvores, é o vento, é o som dos pássaros, são as cores, e tudo isso chama a atenção, né, das crianças. Então, quando a gente chegou nesse ambiente bem grandão, as crianças têm uma frase também, que é do Manuel de Barros, e que eu fiz questão de fazer um quadro, né? Que o meu quintal é maior que o mundo. E essa frase me emociona. Nossa, é linda mesmo. Mas linda não é porque mesmo. eu vi ela, é porque eu escutava as crianças falando. E eu ficava, gente, eu já vi isso, já li isso em algum lugar. Olha o quanto a criança tem a capacidade poética inata nela, né? Então eles falavam, nossa, meu quintal é muito grandão. Nossa, né? E aí quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, cabe muito bem. Realmente, nosso quintal, ele é maior que o mundo. Então, quando a gente oferece esse tipo de ambiente para a criança, a probabilidade de desenvolvimento dela é muito maior, muito mais enriquecedora e muito mais significativa, porque a gente sai dessas métricas, dessa cobrança, do só lápis e papel. Que diferença vai fazer a criança que foi alfabetizada com 4, com 5, com 6 e com 7, quando ela tiver com 10 anos de idade? Né? A gente questiona muito isso. E é onde a gente pode entender a subjetividade do sujeito, como que a gente vai trabalhar. E no quintal a gente tem todo esse tempo para fazer isso. Nossa. Quando a gente foi lá, né, eu pensei nisso. Eu falei, gente, quem hoje tem quintal? Porque, assim, as casas têm ficado cada vez mais... menores, cada vez né? menores. Muita gente em apartamento. A gente mora numa cidade grande. Sim. As pessoas acabam preferindo. Mesmo que em condomínios que tem espaço, mas quintal de vó, era diferente, né? Era aquele lugar mágico mesmo, né? Essa frase realmente é muito linda. E eu me lembro que quando eu fui lá, eu falei assim, Fernanda, para mim, que hoje o Lucas não teve essa oportunidade, né? De estudar numa escola assim. Acho que aqui em Uberlândia, para a idade dele, eu acredito que já não tenha mais, né? E eu falei com você, né? Falei assim, olha só... No início, para mim, era difícil entender que esse ambiente seria favorável, porque eu estava numa percepção muito superficial do que é bom. Então, assim, às vezes chegar na escola e falar, tem escada, ela tinha que ter aquele aspecto limpo, quase um hospital a escola, né? De tanto que o piso era branco, a parede era limpa. E aí, aquilo ali, eu fui olhando e falando, gente, mas... tem alguma coisa errada nessa escola por estar tão certa, vamos dizer assim, né? Por estar tudo tão no lugar. Será que a infância, ela pede isso? E você comentou que, às vezes, também... os pais que chegam, eles precisam também estar dispostos a dar uma chance de tentar permitir que os filhos tenham esse contato e ver... tanto que é bom, né? Exatamente. Então, eu brinco que a gente se esbarra um pouco... você que é da área da saúde, tem essa visão mais, né, hospitalar, né, dessa limpeza e tudo. E eu falo também de uma questão de vaidade, né, que pega um pouquinho. Como que você sai com uma criança suja de terra, uma roupinha manchada,
Então, é verdade. Né? É muito complicado. Então, eu falo que eu mexo também um pouquinho com a vaidade, porque às vezes tem pessoas que têm conhecimento, que querem aquilo, que sabem que é importante. Eu tenho famílias, mães pediatras, mães professoras, e que às vezes me pedem, dá para trocar roupinha? E tá tudo bem, né? Só dela se permitir viver essa experiência, oferecer isso para a criança, a gente troca a roupa depois e tá tudo certo. Eu tenho uma mãe que ela fala pra mim, Fer, me desculpa, mas eu não consigo ver a fulaninha com a roupa manchada. Parece que é um desleixo meu. Então, é uma cobrança dela, assim como você teve também. Eu falo que, principalmente com o primeiro filho, né? Isso é com verdade. o passar do tempo, quando a gente se permite ter outros filhos, né? A gente vai conseguindo diminuir isso. Mas no quintal, a gente tem essa questão que eu falo que a gente vai atraindo o público, as pessoas que estão ali na mesma energia que a gente, né? Então, é muito fácil a gente conseguir conduzir, né? Para a pessoa entender, ó, aqui o ambiente é esse, a criança... E a partir do momento que a gente traz também, com autoridade, o porquê daquilo que a gente está fazendo... Eu acho que isso garante e desbanca toda e qualquer mancha de terra na roupa. Com certeza, né? com certeza. E os pais vão vendo esse resultado. Então, são 4 anos de quintal. Tem crianças que começaram com 1 aninho, já estão com 4, alguns já saíram com 5. Então, e que a gente pode acompanhar esse desenvolvimento, né? Então, esse retorno, quando a família percebe o quão grande é esse trabalho, o retorno que tem em casa. E, gente, retorno não é resultado. Né? Retorno é o desenvolvimento da criança, é uma criança que está ativa, uma criança participativa, e a gente vai entendendo as nuances desses sujeitos, né? E dentro desse ambiente favorece ainda mais, porque eu consigo ter esse olhar para a individualidade, né? Você vai perguntar? Fernanda, mas é porque em cima disso também há um estudo, né? Você Exatamente. falou, tem um embasamento também para um pai cético, porque de 1 aos 4 anos, antigamente tinha a rua, tinha esse quintal que você está oferecendo hoje, né? Como acolhimento lá na sua escola. Então, isso tem uma fundamentação em cima disso, né? Por exemplo, lá na Holanda, eles abandonaram todos os computadores e tablets e voltaram agora para os alunos escreverem nos cadernos. Por quê? Eles estavam sentindo uma involução dos alunos que estavam entregues só a essa parte das telas, de né? tela, essa parte mecânica, né? De informática e tecnologia. Então, também foi feito esse estudo. Você teve a iniciativa, né? Que você saiu de, como se fosse de uma CLT para ser um CNPJ, né? Para ser uma empreendedora. Mas isso também foi feito um estudo. Você, como pedagoga, você tinha esse embasamento, que é passado também para os pais. Você passa um livreto para os pais, ó, eu tô te falando, mas o que eu tô te falando tem um embasamento. Tá, aqui, ó. Ele vai ser mais estimulado. Tudo que, por exemplo, eu tenho 41. Eu vivia no quintal igual o seu. Só que era na casa de um vizinho, na rua. Então, também há depois que há essa conversão dos pais. Então, você também fala assim, mas isso aqui também tem um estudo, aqui também tem uma teoria por trás disso, um embasamento científico, né? Exatamente. E interessante que eu fui retomar os meus estudos e para mim, ter datas, né? E o primeiro teórico que eu estudei que falava sobre essa questão da natureza e a importância dela, 1792. Olha quanto tempo já se passou e ele ainda está lá atrás, né? Porque muita gente ainda não valoriza o que ele trouxe, né? Então, eu decidi me agarrar a isso e fiz vários cursos, né? Um deles eu fui para Bahia, em meio à Mata Atlântica. E quando eu vi aquilo tudo acontecendo de uma forma muito natural, eu falei, poxa, eu preciso levar lá para minha cidade, lá para o urbano, porque isso vai ser muito importante. Então, eu sempre trago para as famílias esse referencial teórico. Por quê? Infelizmente, na área da educação, como em todas as áreas, não é modismo, mas existem metodologias que vão sendo aplicadas e se tornam um pouco mais destaques, né, em momentos específicos. E aí, a gente se perde nisso, porque muitas pessoas chegam lá e falam, nossa, mas então é a pedagogia tal? Então é a pedagogia tal? Todas elas são importantes e vão contribuir para a formação do sujeito professor. Mas o que a gente faz no quintal, ele vai muito além de uma metodologia. Ele vai para o olhar
individual em relação à criança, e a partir daí que eu vou entender o que vai ser importante aplicar aqui para essa criança. Enquanto a natureza está ali presente e ela é a nossa principal escola, né? É onde as crianças podem pesquisar, é onde as crianças, né, essa coisa do quintal de casa, da magia. Quando eu vejo as crianças pegando panelinha, pegando terra, eu posso pegar água para mim fazer uma papinha para dar para o neném. E quando eu vejo as relações se formando também entre eles, que às vezes na escola não dá tempo. Eu fiz vários vídeos esses dias e vou mandando para as famílias. Tinham 4 meninos brincando de pais e filhos. Como eles eram meninos, eles eram a figura do pai. 2 saíram para trabalhar, que os pais sempre fazem, e 2 ficaram, um lendo para o filho. Um era o filho, o outro era o pai. E a riqueza é deles terem a oportunidade de viver isso, de colocar a realidade deles ali. Porque isso faz parte da infância também, né? A representatividade da própria realidade. Então, fazer uma comida, lavar uma louça, se formar ali enquanto família, né? Colocar uma criança para dormir, é o que eles vivem. E a escola nem sempre vai dar oportunidade para isso. E é interessante que quando eles percebem, né? Quando a gente traz aí à tona o tema da inclusão, quando eles percebem que alguma criança tem um pouco mais de dificuldade ou que não quer estar ali naquele momento, eu tenho crianças que às vezes chegam, não gostam daquela recepção calorosa. Os outros já sabem, né? Então, vamos esperar o fulano chegar para a gente poder acolher na hora que ele tiver à vontade, ou numa brincadeira, né? A gente chama, ou a própria criança propõe e os outros vão porque perceberam que ela se empolgou, né? Mas isso é a liberdade que eles têm nesse ambiente, né? Nesse quintal, que lembra o quintal de casa e que eles têm toda a autonomia para criar o que eles vão fazer, criar as brincadeiras, né? Então, a gente tenta esse resgate, eu falo que de algo que deveria ser natural, né? Sim. É interessante a gente falar, vou resgatar uma coisa que é inata da infância, que é inata da criança. Mas que a gente tem tido que fazer isso e tem sido maravilhoso. Você falando aí, eu lembrei que o pessoal gostou muito dessa camiseta aí. Gu, mostra aí para o pessoal que inclusão não é a favor. Acho que chama Bebrinquê o Instagram. Depois Sim. eu vou... a gente coloca na descrição. E é legal que lá tem uma que é assim, criança lavável. Eu falei, eu vou comprar essa blusa. Porque, até a Fernanda compartilhando com você, com o pessoal que nos assiste, quando eu tive, por exemplo, o Lucas, né? Primeiro filho, não sabia que tinha até ainda, né? Pequenininho. Mas eu queria que ele ficasse num ambiente muito limpo. Eu tenho outros colegas que são da saúde também, que talvez tenham essa tendência maior a querer higienizar as coisas muito. E então eu queria tudo impecavelmente limpo. E aí eu me lembro que quando começamos a desconfiar, ali com 2 anos e pouco, não vinha fala, veio a questão da integração sensorial. E era interessante porque o meu filho não pisava na areia. E assim, eu acho legal a gente falar isso, porque nem todo mundo sabe essa realidade, né? Que é o tanto que... Assim, não é só assim, quem vivencia não é assim, assim, tipo, não quis pisar na areia, mas o meu também não quer, não. É diferente. O jeito que ele não quer pisar na areia é um jeito assim, se eu pisar nessa areia eu morro. É sofrido, né? Não pisava na areia, não gostava de respingos de água e entrava em crise dependendo da situação que ficava. E aí eu me dei conta que ele... Lavar a cabeça. E aí, se o chuveiro fosse diferente, ele tinha muito medo do banheiro. E isso foi aumentando com o tempo. Então, ela falou, a gente vai ter que trabalhar isso. E a gente fazia isso com a terapia sensorial. E aí, olha só, eu lembro do dia, eu tenho foto, acho que tem um filme disso, uma gravação disso. Da primeira vez que a gente ligou uma mangueira de jardim juntos, e aí eu fazia o spray, e aí ele dava risada. Pra gente conseguindo quebrar isso. E isso foi assim, eu fiquei tão feliz esse dia, eu fiquei assim... E aí você fala assim, nossa, mas você ficou feliz com a mangueira no jardim. E aí, quando a Isa foi pra escolinha, eu não sei se eu comentei com você, aí eu falei, gente, qual que é a brincadeira na escola? Mangueira de jardim. Aí eu me dei conta que eu nunca liguei uma mangueira do jardim lá em casa pra ela, porque às vezes, né, a gente sai pra trabalhar, na correria, tem muita ocupação, vai fazer, eu tenho 3 filhos, né, então
nós temos amor. Então, a gente fica muito ocupado. Então, se a gente não para oferecer isso para a criança, aí a gente coloca essa criança numa escola que tá tudo cimentado ali, não tem uma planta, não tem nada, e aí ela vai tendo pouca oportunidade de explorar, porque por mais que tenha muitos brinquedos ali, nada vai ser igual um contato com a natureza. Não. A parte sensorial. Como que você deve ter crianças neurodivergentes lá, Sim. né? Seja autismo ou outra dificuldade. Você sente que esse ambiente, assim, você deve ter histórias, né? De crianças que venceram essa parte sensorial lá. Muitas. É muito lindo, porque, assim, em todos os aspectos, cada criança precisa superar algo quando ela ingressa num ambiente social longe da família, né? Então, seja a distância dos pais, seja a questão sensorial. Então, eu tento entender a necessidade de cada um. Então, já recebi crianças que não desciam degrau. E era criança que depois recebeu o diagnóstico e tinha uma dificuldade motora muito grande. E a família achava que só porque ele era muito grande, era realmente uma criança grande. Mas ele tinha ali a limitação motora. E aí, o ambiente irregular foi o que favoreceu para ele. Porque uma criança que tropeça no cimento é diferente de uma criança que tropeça na grama. Até para machucar é diferente. Então, essa criança começou a correr. Essa família levou essa criança numa academia infantil. E aí, o relato da academia foi totalmente diferente do meu. Porque lá, eles queriam uma coisa muito rígida, muito certinha, num ambiente totalmente linear e tal. E eu olhava assim e falava, essa criança ficou comigo 2 anos. Ele chegou, não descia um degrau, ele corre, ele pula, ele anda nesse quintal em meia raiz de árvore, em meias ondulações no gramado, e ele não cai. Então, assim, foi uma conquista enorme a gente ver essa criança chegar com 1 ano e 7 meses, sair com mais de 3 e com toda essa evolução, né? Nossa, e tem também a questão da alimentação, né? Que às vezes tem criança que tem uma certa seletividade e a gente entendendo, né? O que a gente podia oferecer. Então, quando a criança lambia um alimento, nossa, era uma festa, porque faz parte da escalada do comer, né? Tem criança que não tolera nem ver. Então, se a criança já tolerou estar ali na frente, já tolerou lamber o alimento. E o que favorece isso? Porque nós temos muitas árvores frutíferas. Então, é pé de acerola, é pé de carambola, de siriguela. Tem coisa que nem eu nunca tinha comido antes. E estava ali de frente para mim. Eu comecei a ter que experimentar junto dos meninos, né? E ir conduzindo com eles. Então, a natureza de fato favorece. E todas essas crianças foram tendo ganhos. Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente tem oscilações, né? Então, às vezes, uma criança que estava super acostumada com a terra, de repente, a mãe começou a não querer ficar com a mão suja. Mas a gente vai deixar ele se sujar, a gente vai continuar oferecendo. Se ele quiser lavar a mão 10 vezes, deixa lavar. Mas faz ele pôr a mão na terra, não tira isso dele, né? Porque às vezes a gente fica com receio, né? Às vezes a criança não quer pôr a mão, tá tudo bem. Mas não, a gente tá ali oferecendo o máximo que a gente pode. E aí a criança supera, né? Porque tem crianças que vão crescendo e vão sofrendo com esses altos e baixos, né? Às vezes conquistou, às vezes regride um pouquinho. Isso. E aí a gente precisa entender isso também e não deixar que ela perca aquilo que ela já conquistou, né? Então, no quintal a gente consegue fazer isso. Continuar oferecendo as experiências para que eles voltem, né? Àquele estado que eles já tinham garantido antes, né? E legal que no último episódio a gente estava falando que a gente sabe, gente, o que a Fernanda propõe na escola dela é, assim, de uma raridade, de uma... Como é que a gente pode falar, né, Gustavo? Assim, algo tão... particular tão mesmo, rico, né? Algo tão precioso. A palavra é essa, precioso. Que não é muito fácil de achar ainda, né? No nosso último episódio, a gente estava falando como a gente queria que todo mundo pensasse assim, mas não é a regra, né? Então, assim, eu fico muito feliz de saber que você tem isso no seu coração, Fernanda, porque a gente acredita muito, assim, que quando algo nos move pelo propósito, eu acho que o melhor jeito de ter uma empresa no mundo é assim, é você ter aquilo que realmente vai transformar vidas, né? Usar aquilo que a gente acredita para desenvolver, para crescer, para que as pessoas sejam abençoadas com o nosso trabalho, na verdade, né? Então, assim, é muito precioso o que você faz e raro ainda
né? Mas, assim, quem tiver oportunidade, não deixem realmente de conhecer, porque é muito, muito, muito bacana. Eu fui lá e lá é muito gostoso de ficar. E eu vi que você também trabalha com a capacitação de professores. E aí, tem uma coisa que a gente fica aqui, às vezes, refletindo, a gente reflete sobre isso há muito tempo, né? Sobre o acolhimento das crianças atípicas nas escolas, que é muito complicado. É uma situação bem delicada. E quais são eu vejo assim, nós estamos, né, claro que aqui trazendo o lado da família, o que a gente observa? Sentir que a criança não é desejada, eu acho que é o que mais dói, né? Então, é chegar e falar assim, nossa, pelo amor de Deus, recebe meu filho, sabendo que aquela escola muitas vezes não quer, não deseja o nosso filho. Eu acho que isso é uma dor que eu acho que os pais atípicos, a grande maioria compartilha, né? E aí, depois que ele tá lá, é saber se ele tá sendo realmente cuidado. Porque se ele ficar deixado de lado, deixado num canto, né? Enquanto ele tá ali, não tá incomodando ninguém, tá tudo certo. E o desenvolvimento daquela pessoa, qualquer coisa para ele tá bom, né? Já que ele tem uma dificuldade, então, né? A gente vai sentindo no andar da carruagem aí um certo desleixo, um descaso. E tem hora que eu tive uma amiga que até falou pra mim assim, fica parecendo que eles querem que a gente peça pra sair, né? Eles vão colocando a situação de um jeito. Eu não faço questão do aluno, na verdade, do aluno, né? É tanto faz. Então, assim, mas não dá pra você deixar seu filho no lugar que trata ele tanto faz. Exatamente. Então, eu vejo que, pelo pouco que eu sei sobre isso, que existe realmente pouca capacitação para inclusão. Então, também fica difícil, né? Conhecer mais se isso não é oferecido. E se a escola oferece pouco, é porque muito provavelmente ela não dá valor. Porque o que ela oferece muito é o que ela normalmente valoriza mais. Sim. E tem professores mais receptivos e outros que também não são, que acreditam que aquilo ali não é trabalho deles, que aquilo ali não tá na lista de funções ali, que na verdade está, né? Porque uma vez que a pessoa se dedica a educar um outro ser humano, ela tem que vestir a camisa mesmo, né? E como é que você vê isso, assim? Como que você que estava lá dentro da escola, como que você sentiu? O que te indignou, vamos dizer assim? Sim. E como que você vê, assim, os professores, os que querem, os que não querem? Conta pra gente um pouquinho. Essa questão da formação, ela veio justamente por isso. Eu tenho participado de alguns movimentos, né, de famílias atípicas, e isso tem me gerado assim, nossa, o que mais que eu posso fazer, né? E partindo para essa questão escolar, a minha grande frustração era justamente ser engolida por um sistema que exige essa métrica, que exige o resultado, que exige que seja cumprido um livro e que não te dá tempo para olhar para essas individualidades. Então, a escola, o formato que ela é oferecida hoje, infelizmente, ela realmente não está preocupada com a inclusão. E em todas as instâncias, seja ela particular, seja ela pública, né? Então, criou-se uma lei e não criou-se o restante que precisava, né? Para que essa inclusão de fato acontecesse. Até mesmo os profissionais de apoio. Por exemplo, na rede pública, não existe uma lei que determina qual a formação, hora de trabalho, que de fato é a função desse profissional. E eles estão na escola, eles estão fazendo o quê, né? E na escola particular existe uma questão aí, né, financeira, que é um peso a mais, né, para as escolas, e vai dar trabalho, então vai sobrecarregar todo mundo mesmo. Por quê? Porque ainda funciona com essa métrica de resultado. E o professor é sufocado por isso. E muitos professores, né, lógico, gente, todo mundo precisa ali do emprego e tudo, né? Então, muita gente se submete, mas nem sempre está a fim de cumprir com o que de fato precisaria, né? Então, eu percebo que falta esse direcionamento, a começar pelas leis que foram criadas, né? Porque são elas que direcionam todas as escolas, independente. E aí acaba ficando todo mundo perdido porque ninguém tem direcionamento. Em relação à capacitação do próprio professor, quando a gente parte para uma escola particular, se o professor não busca por si só, a escola não oferece. A escola está preocupada com o que ela está ganhando,
né? É muito raro. Então, você vê situações pontuais onde o professor vai ganhar ali uma capacitação, uma coisa ou outra, mas, via de regra, a escola particular, ela não se preocupa com isso, né? Ela cobra de você um trabalho bem feito, mas ela não te dá subsídio para isso. Eu, por sorte, na última escola que eu estive, eu ganhei um curso. Mas foi o único em 5 anos que eu estive lá. Então, não há essa preocupação. E eu digo que, assim, é triste falar isso, mas uma grande maioria dos profissionais da educação reclamam. Óbvio que a gente queria salários melhores, é lógico que a gente queria uma valorização diferente, né? Mas também não fazem por onde não buscam. Vivem ali numa zona de conforto. Por quê? A demanda já é muito grande, o professor leva trabalho para casa e lararíria, toda essa história que a gente já sabe. Mas, e a responsabilidade social desse profissional? Né? A gente sabe que em todas as áreas existem profissionais sobrecarregados, mas eu vejo essa função, essa profissão, como uma responsabilidade social. Sim. Então, a partir do momento que eu não consegui cumprir com aquilo que eu me propus a fazer dentro de uma escola, foi onde me indignou. Eu fui buscando meios de tentar fazer e eu não tive liberdade para isso. Poxa, então aqui eu não posso mais. Então, preciso sair daqui. O problema é a escola? O problema é a gestão? Não sei. Para mim, está em todos os pontinhos ali, tem um quê que precisa melhorar. Né? E eu digo que, assim, a estrutura física, normalmente, todas as escolas estão adaptadas, porque é algo que é necessário para o funcionamento dela, até né? para o alvará, né? Pra Exatamente, funcionar. senão ela não funciona, senão ela não abre as portas. Mas e a formação pessoal, né? Não existe isso nessa área, infelizmente. Então, se o professor não se capacita por si só, no curso de pedagogia, eu falo, começa lá na formação do professor. Os cursos de pedagogia, 60 horas de uma disciplina de educação especial. O que você vai aprender? Sobre todos esses transtornos que existem, sobre todas as deficiências, como criar recurso para trabalhar em 60 horas, é impossível. E olha que eu fiz um curso presencial, eu estava lá, eu estava na aula, eu estava ali, batalhando. Mas não te dá tempo para adquirir esse conhecimento. E onde que o curso está preocupado? Conteúdo. Qual a maior carga de disciplina? Língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. E dentro dessas disciplinas, não se aborda a questão da adaptação de um material, né? Às vezes a criança tem ali uma altas habilidades, ela já está muito além daquele conteúdo, mas o professor insiste, eu preciso dar isso aqui, mas não está atendendo a sua criança. Ou vice-versa, a criança não cabe dentro daquele conteúdo formal, o professor não consegue fazer nada. Né? Fernanda, você tocou num aspecto interessante. Eu lembrei de Einstein agora, porque Einstein sofreu com isso, Sim. né? Que ele era imprestável para a escola formal. Porque muitas vezes o pessoal acha que, assim, a gente está falando aqui na temporada de inclusão, mas é inclusão de neurodivergência, e você tocou numa situação interessante, que tem os excepcionais, que são acima da média, que também não tem essa individualidade tratada, e tem questão física, pessoa diabética. Então, assim, realmente, a questão é o modelo. A gente não tá falando, por exemplo, não tem Fórmula 1, que é maravilhoso, minha esposa, inclusive, adora, e tem corrida de rally. As duas são corridas de carro, tem fãs para rally, que é na terra, e tem fã para Fórmula 1, que é uma pista lisa, tudo ok. Escola não vai acabar formal. O que a gente visa aqui é passar para vocês que a escola inclusiva também é necessária, como opção, né, Fernanda? Então, exatamente. Assim, por quê? Porque no final das contas, você não vai convencer pai nenhum. A sua tratativa é que vai, por si só, convencê-los. Porque muitas vezes eles tentaram na escola formal e no boca a boca falaram, mas tem uma que eu conheço. Você já ouviu falar da Fernanda? E aí chega lá no seu portão. O pai e o rapazinho ou a mocinha para você cuidar. E tá tudo certo, né, Fernanda? Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente não tá aqui querendo desconstruir as escolas que existem. Mas, é uma coisa muito importante. Uma vez, nas nossas fonos, que eram em outra cidade, elas falaram, tem escola que não quer acolher
para não vir mais. Isso. Para não chamar. Porque senão vai vir a gente não pode nem elogiar. 2, 3. Então, o que eles falam pra gente? Tá tratando seu filho? Fica calado. Não fica falando que a escola é muito boa. Por quê? Porque senão, eu já vi, na nossa experiência com o Lucas, Ilhas, professoras muito boas, mas a administração não apoiando esses docentes. Então, assim, você que é professora, você deve ter visto muito mais casos do que a gente. O que eu tô falando aqui realmente é uma vírgula perto do texto todo, né? Sim. Mas acontece isso, né, Fernanda? Infelizmente, mas acontece. E uma coisa legal que você comentou também, aqui no Entrelaceira, a gente fala muito de princípios, valores e necessidades, que são pontos que a gente entende que eles têm uma hierarquia, né? Sim. E assim, é muito interessante você falar, porque todo mundo precisa trabalhar mesmo, né? Mas vamos pensar, um médico que precisa trabalhar. E ele é um cara que não queria ser médico, não queria atender aquele paciente ali, seja lá o motivo que for. Ele não pode fazer distinção. Se o cara chegou lá baleado, se ele é bandido, se ele não é, vai ter que atender, né? Acho que no juramento deles, inclusive, tem isso. Então, mas o que a gente tem visto, eu acho que em todas as profissões, de uma forma abrangente, é essa desconexão com a verdade da pessoa. Isso. Né? Então, por exemplo, não, ok, eu preciso trabalhar, tá? Eu preciso desse emprego. Não, mas eu não acredito nisso, olha. Mas, e aí? Você vai trabalhar descumprindo aquilo que é fundamental, que é moralmente contrário ao que o seu trabalho precisa? Ou seja, você precisa educar uma criança, você não vai educar, porque você acha que essa criança não merece, você julga que ela não merece. A escola te apoia, porque a escola não quer problema. Exatamente. A escola quer falar assim, não, vamos falar que esse menino tá bem? Né? Vamos falar que ele tá bem, chega em novembro, a gente fala com a mãe que eu acho que ele tem autismo, né? E aí a gente vai acompanhando isso, fingindo de bobo e vendo a coisa ir para um lado, assim, muito, muito triste, né? Porque, assim, existe a gente gasta-se muito dinheiro em terapia quando a pessoa tem condições de gastar, mas quando a pessoa não pode gastar, ela faz o quê com essa criança? E essa criança vai ser quem na sociedade? Como que ele vai conseguir oportunidade de emprego, de trabalho? Então, assim, a gente tem que caminhar para essa remodelação da escola, né, amor? Isso que você estava falando assim. Porque, na verdade, a maior parte do dia ele fica na escola. Exatamente. E muitas vezes ele fica lá na escola fazendo nada, enxugando gelo, porque ele fica escanteado. Então, assim, é difícil. Nas escolas do Lucas, assim, muitas vezes acontecia igual a falou assim, não, mas tá tudo bem. Não, e assim, e tem coisa... O que é isso tudo bem, né? O que é isso tudo bem? Então... A gente tá lá, igual cego no tiroteio, né? Tipo assim, não tem noção nenhuma do que tá se passando. Eu lembro que eu e Larissa, a gente sempre indagava para todos os professores. E no recreio, como é que é? Tinha como mandar um vídeo? Nunca chegou esse vídeo, né, amor? Sempre falou assim, ó, vou te mandar pra ver como é que ele é. E aí vai ficando... Porque depois, hoje ele fala. Ele ficava sozinho. Ele ficava sozinho o tempo todo, E assim, só que a gente vai passando por isso, e aí a hora que a gente vai vendo esse paralelo, né? Entre o que... Por isso que eu gosto muito de enaltecer, muito mesmo. Vocês vão ver que eu sou essa que fala que o lugar é bom, porque é bom mesmo. Porque é muito corajoso fazer algo diferente da maioria. É mesmo. Só que é muito importante, é necessário, assim, salva vidas mesmo. Porque, assim, todo mundo que passou na nossa vida com o Lucas... nos salvou um pouco em determinado momento. Porque a grande maioria, se eu deixasse, eu não ia fazer nada. Eu ia cruzar os braços e falar, já acabou. Tudo bem. Tá no tudo início, bem. quem foi os terapeutas fomos nós dois. Entendeu? Então, o que a gente fazia, aplicava as terapias, né? Isso, porque a gente morava numa cidade muito pequena, né? Salinas. E aí, as fonos nos ensinaram, Vanessa e Stephanie, em Montes Claros, lá no Núcleo Conviver, nos ensinaram a fazer os métodos com ele. Porque Lucas, a gente falava assim, bom dia, meu filho, ele passava reto. Bom dia, passava reto. O dia que ele falou bom dia a primeira vez, a gente chorou. Porque foi a primeira vez que ele olhou pra gente e falou assim, bom dia. Ele não calçava chinela havaiana. Não calçava, porque aquele negócio da havaiana incomodava. Então, a gente estava até comentando aqui antes, né? Quem não vivencia é difícil. E me fala também, até pra a gente conseguir colaboradores, né, Fernanda? Também é um outro processo. Né? Como é que é a sua capacitação? Conta pra gente, pro pessoal saber. É desafiador. Porque é uma área que tem muita demanda. E normalmente eu brinco assim, na minha trajetória de formação, eu tentei começar o curso várias vezes e eu tinha minha filha mais velha pequena. E eu não conseguia concluir. Eu sei que eu cheguei numa faculdade particular uma vez e naquela apresentação inicial, muitas mulheres, só tinha mulher na sala, falava assim, eu escolhi pedagogia porque eu sou mãe. Eu escolhi pedagogia porque eu só vou trabalhar 6 horas.
E aí eu fui ficando enlouquecida com aquilo. Eu falei, meu Deus, onde que a gente vai parar? E isso 15 anos atrás. E agora, com o quintal, isso tem ficado mais chocante ainda para mim. Por quê? Tem gente que chega lá na hora que olha, já fala assim, anda muito, né? Anda. A gente corre, a gente anda, a gente brinca. Então, as pessoas se assustam, porque elas estão acostumadas com o quadradinho da sala de aula. E até o playground é controlado, porque até a grama é sintética hoje em dia. Exatamente. A grama é sintética, o brinquedo é de plástico. Então, assim, é muito desafiador. E algumas pessoas se arriscam a tentar ir lá, olha pra mim e fala, Fernanda, eu preciso voltar pra sala de aula. E não conseguem enxergar o que está por trás desse trabalho, né? Porque o formal, o quadradinho, o controlado, ele já está tão intrínseco no profissional que é difícil você desconstruir. Por isso, a ideia das formações. Então, essa semana eu recebi um grupo de professoras de Monte Alegre. E lá elas falaram, Fernanda, eu falei, nossa, lá na minha cabeça tem muita roça, né? É muita fazenda em volta. Lá não tem nenhum quintal. E as escolas são bem formatadinhas, né? Nossa, a gente precisava levar essa ideia para lá e tal. E aí as professoras trazendo. Eram professoras engajadas, que queriam fazer diferente, né? E que estavam ali procurando o como fazer. E é isso que a gente tem feito. Mostrar o valor desse trabalho e o como ele é feito e os resultados que ele dá, né? Mas o que é difícil? Porque as pessoas estão tão preocupadas com o conteúdo que elas não entendem que o cuidado, ele é importante, né? Que o olhar para essa criança, como o Lucas, que ficou sozinho no recreio, ele precisa ter um olhar sensível para isso. Uma criança não fica sozinha à toa. Eu tive uma criança que a mãe é psicóloga. E era uma criança assim, não me dava trabalho, quietinho, tudo estava bom para ele. E ela, Fernando, começou a falar, mas em casa ele não é assim. Então tem alguma coisa errada. Por que aqui ele não tá sendo igual ele é em casa? Por que aqui ele não tá brincando igual ele brinca? Demais, né? Demais. E eu fui ficando intrigada com aquilo e a gente conversando, buscando estratégias para trabalhar com aquela criança. Até chegar ao ponto que ele conseguisse se expressar. Então, ele se sentia coagido. Ele se sentia pelos outros, que tinham mais expansão do que ele. E realmente ele é uma criança pacata, uma criança tranquila, mas ele é uma criança, ele pula, ele corre, ele responde, ele faz o que você falou que não era pra fazer. Esse é o normal, né? Esse é o natural. E essa criança não fazia. E isso me preocupou. Então, a partir do momento que eu entendi essa dificuldade e comecei a trabalhar, essa criança começou a se colocar melhor, começou a se expressar, a falar o que ele estava sentindo. Quando alguma criança fazia alguma coisa com ele, a gente chamava, vem cá, Florinha, o que você sentiu? Eu não gostei, eu fiquei chateado. Então, isso é incluir, né? É você enxergar a situação. O neurotípico também tem necessidade de ser incluído em várias situações, né? Sim. Não tem o mais tímido, né? Que fica sem graça numa roda, numa faculdade. Exatamente. Porque a gente é um ser no nosso ninho, na nossa família, que é todo paparicado. Fora. Que ali é o rei ou a rainha, né? E depois a princesa ou o príncipe, né? E depois quando sai para a sociedade, há uma grande diferença, né? Sim, e o que acontece com a grande maioria dos professores? Encaram isso como manha, como, essa criança é muito mimada, ou há uma separação muito grande. A escola não educa, quem educa são os pais. Tá, mas se essa criança, por exemplo, tem crianças no integral que ficam 10 horas, 11 horas na escola. De quem é a responsabilidade de educar essa criança? Então, se a gente não assume isso também e se alinha aos propósitos ali da família, aqueles valores, que é o que a gente vai tentando fazer no quintal, eu vou entendendo como que essa família conduz. Então, como que a gente vai conduzir aqui? Em relação, principalmente, às crianças que são neurodivergentes. Porque elas têm certos comportamentos que são mais estereotipados, que eu preciso conhecer. Eu tenho que saber como que eu vou lidar em determinada situação. Agora aqui a gente precisa ser um pouco mais firme, porque a gente precisa insistir nisso. Não, agora aqui a gente precisa dar colo. Então, a gente vai entendendo isso. E o profissional nem sempre tem tempo ou está disposto a assumir essa posição. Então, acho que isso é o mais difícil. Eu brinco que a gente tem que humanizar algo que é do ser humano para o ser humano.
E isso é muito chocante para mim, a gente falar em humanizar a educação e humanizar a saúde. Verdade. E eu ouvi recente de uma mãe, que é psicóloga também, que ela falou assim, Fer, quando a saúde não dá conta em termos de questões públicas, a escola é que salva. Se essa escola é que salva, será que a gente está fazendo o possível para salvar? Né? Será que... Ai, vou chorar de novo. Essa foi lindíssima. Porque quando você chega na escola, nem sempre é isso que você vê, nem sempre é isso que você sente, nem sempre é isso que acontece. Então, será que de fato a escola está salvando? E aí os profissionais acham que eles não têm essa função. Uhum. Não, essa realidade não é minha, essa função não é minha. E esse contato, né, Fernanda, que assim, é um contato que não é muitas vezes transparente, mas hipócrita entre a família e a escola. Eu tô falando que também pode acontecer com a parte nossa também, de não passar tudo também. Porque também o lado da família também não é fácil. Mas é igual ao último estudo, eu acho que quando a gente começou a vislumbrar sobre Lucas, a hipótese era 1 a cada 80 em 2012, 13 anos atrás. Agora eles estão falando de 1 a cada 36. Então, se a gente for fazer um paralelo do Brasil, 200 milhões de habitantes, assim, seriam 5 milhões e meio. Então, é uma torcida de um time de futebol considerável. Sim. Entendeu? Então, além de tudo, hoje, precisa ter negócios, pessoas profissionais para atender esse público, que não é barato tratar dos filhos, que a gente até brinca entre os pais, falando assim, ó, Deus tem que dar o filho e tem que dar um dinheiro para auxiliar também, porque não é barato. Né? E que pai que não vai buscar o melhor para o filho? Exatamente. Mas por quê? Porque a rede pública, a estrutura pública, se não é própria nem para a maioria, quanto mais para a minoria, né? Então, assim, mas a gente tem que buscar uma solução. E não é a gente querendo transformar a minoria em maioria. Não é isso. A maioria é maioria. E a gente, inclusive, em algumas situações, a gente até quer que, tratando a minoria de forma adequada, não prejudique os demais, né? Então, assim, tendo uma turma adequada, número de discentes compatíveis com a quantidade de docentes, professores, né? Então, é isso que a gente busca. A gente não busca uma tratativa especialíssima. Mas como eles não são iguais aos demais, eles têm que ter um tratamento diferente, né? Mas todos merecem o tratamento individualizado. Exatamente. Então, eu acho e essa muito questão legal. de salvar vidas, eu acho tão lindo, porque quantas vezes como mãe, assim, já teve momentos que eu fui acolhida ali, que naquele momento era tão importante para mim eu ter aquele olhar, sabe? Da professora, como se ela olhasse para mim e falasse assim, é difícil mesmo, mas eu tô aqui, pode ficar tranquila. E ela que estava assumindo a criança, meu filho ali naquele momento para mim, porque todo o restante do sistema ali, do ambiente escolar, ele não queria ele ali. Né? Então, ela era aquela pessoa que eu falava assim, cuida dele, né? Claro que a gente não tá falando aqui que algo muito grave, né? Essas coisas as escolas estão preocupadas. Assim, inclusive, estão muito preocupadas em não machucar e não cair. Exatamente. Né? E, se possível, ficar ali inerte, né? Para não ter problema. Mas esse cuidado de salvar vidas, né? Que eu vejo assim, a hora que a saúde não dá conta, a escola dá conta. Porque tem aquela frase, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, a gente tem que parar de olhar como se fosse um jogo de empurra-empurra, né? Então, eu não faço, eu jogo a culpa para você joga para mim, o fulano joga para mim, eu jogo para ele. E a criança no meio daquilo ali, ela vai ficando arrasada emocionalmente, né? Porque ela vai se sentindo inadequada, né? Vamos colocar assim, quando ela tem a percepção para isso. Sim. E dizem, né, os psicólogos, que a infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira, né? Um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, que bom saber que você tá com esse olhar, Fernanda, com esse cuidado lá com os pequenos. E conta pra gente, agora caminhando pro... Já passou rápido hoje. Nossa, hoje voou. O que você... Se quiser compartilhar com a gente, assim, um sonho que você tem pro quintal. Sim. Como que é também? Conta pra gente um pouco como que é essa formação. Porque, gente... Estudar nunca é demais. Então, assim, quem quer trabalhar com criança, é importante demais fazer uma capacitação com quem vive a realidade, com quem põe a mão na massa e fala, não vou te falar só de teoria, não, vou te contar como que a coisa acontece. Porque é tão mais fácil quando é assim, porque afinal fica parecendo que é uma coisa assim, e é o básico bem feito, como o pessoal costuma dizer, né? Exatamente. E sua amostragem, seus relatos ajudam outros pais, né? Porque assim, a gente tem a nossa amostragem é
Sim. E você tem uma amostragem tanto na escola formal como agora no quintal, né? É uma amostragem maior. Igual a gente falava com os nossos fonos, né? Vanessa e Stephanie falaram assim, não, sua amostragem é muito maior. Então, assim, a gente confiava cegamente nelas. Porque ela falou assim, não, eu já vi isso acontecer. Já vi ele adolescente e já tô vendo eles adultos agora. Então, assim, confia em mim que vai dar bom se for dessa forma, né? Sim. E você ainda iniciou esse empreendedorismo como se fosse assim, na contramão, né? Isso. Porque foi buscando uma informalidade. Digamos, não é uma informalidade, mas não o modelo formal usual de hoje em dia. Isso. Então ainda tem um adendo a mais, né? Um plus de dificuldade maior, que aí você tem que acreditar vezes ao cubo, né? Eu falei que no começo eu só acreditava, agora que eu já estou comprovando, né? Justamente por esses 4 anos de caminhada, né? Essas atividades para as professoras são literalmente mão na massa, né? É ensinar o fazer, o como fazer, é tudo prático, né? E eu falo que tudo parte do brincar. Então, as crianças precisam brincar. Quando eu contrato uma pessoa, eu falo, a sua função é cuidar e brincar. Então, é essa a nossa função ali. E aí, a partir disso, a gente vai criando esse olhar para as crianças, vai tendo um olhar mais sensível, que vai sendo afinado no decorrer das experiências, né, com o tempo. Mas, a princípio, a profissional, o professor, ele precisa se dispor a isso. E isso também é desafiador, porque é como se estivesse minimizando a figura do professor, né? Que está lá na frente, ministrando um conteúdo, mas que dali a pouco ele precisa estar sentado no chão, ele precisa estar com uma criança no colo, né? Então, é realmente toda uma desconstrução. Eu comecei vendendo o meu trabalho falando que era educação não formal. Todo mundo falava, mas o que é isso? Vou explicar, né? De fato, é educação não formal, então, né? Não é rede de tudo, então. Não, tá certinho. É sim uma informalidade. Por quê? Porque não tem aquela burocracia da escola formal. Tanto que algumas crianças vão em contraturno, né? Eu brinco que as crianças que vão no contraturno vão para um refúgio. Né? Porque como a gente já discutiu tanto aqui sobre a escola, então quando eles chegam lá, eu já tive criança que chegava e falava assim, liberdade, liberdade. Gente, eu quase morria de rir. Uma criança de 3 anos gritar pra mim, liberdade. E de fato, né? Na hora que ela chega ali, que ela vê todo aquele espaço, é liberdade, é libertador para elas, né? Então, a gente tem feito essas formações bem mão na massa, bem práticas, para tentar contagiar esses profissionais, né? O quintal, eu brinco que assim, eu não tive tempo de gestá-lo, né? Eu já gestei, já coloquei em prática e já foi tudo muito rápido, né? Muito mais do que uma gravidez. Então, eu gestei ele no começo, já com a mão na massa. Hoje, eu sinto que eu atingi no espaço físico tudo aquilo que eu almejei para esse ambiente, mas ainda quero contagiar mais profissionais. Eu recebo muitas mensagens no Instagram de pessoas, de professoras. Nossa, eu amo seu trabalho, eu acho lindo, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas uma tá na Bahia, outra tá lá no Sul. Eu falo, já vamos juntar todo mundo aqui pra gente tentar esparramar essa, né, e fazer a diferença por esse Brasil inteiro, né? Então, inclusive, estou em contato com pessoas em outros estados pra gente tentar levar isso pra frente mesmo. A ideia do quintal e de como fazer isso, né? Porque eu acho que o que tá por trás desse trabalho é o como fazer. E eu brinco que, assim, o como fazer, ele vem muito daqui de dentro. Vou me emocionar de novo. Mas, por quê? Quando chega uma criança, no final do dia eu vou fazer as minhas análises de como foi aquele dia, e quando uma profissional que trabalha comigo pelejou, tadinha, ali para acolher a criança, e eu percebia que aquela criança não acalmava, e eu pegava a criança e já estava tudo bem. Outra que deixou o bico para dormir sem bico. Sentei do lado, acolhi, dormiu.
Aí a outra foi tentar fazer dormir, já não funcionou. Então, assim, por isso que eu falo que vem de dentro. Então, a gente precisa cultivar muito esse propósito. Quem é profissional, quem é professora, quem é pedagoga, que está em contato com as crianças, com os adolescentes também. Lucas já está entrando nessa fase, né? Precisa, né, fazer esse trabalho de dentro para fora. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, cultivar isso internamente, essa vontade, esse querer fazer, vale muito a pena, né? Porque é salvar vidas. Então, o meu sonho maior para o quintal é que eu consiga, com ele, contagiar o máximo de pessoas possível e poder ter reencontros como esse de hoje. Ah, Fernanda, muito bom. Muito bom saber que você criou algo, né? O quintal é um ambiente inclusivo, um ambiente que, tanto para crianças neurodivergentes como para crianças, né, típicas, né, para quem não está acostumado com a terminologia, né, são crianças normais, como também para as crianças com algum tipo de dificuldade, seja de aprendizado, ou autismo, né, que é a realidade que nós vivenciamos, mas o nosso olhar fica muito sensível, né, para propósitos como o seu, e o coração fica muito radiante ali de alegria de saber que você, né, consegue transmitir, né, tudo isso que moveu o seu coração em um empreendimento que favorece pessoas, que transforma vidas. E a gente torce muito para que o quintal, Vivenciar Quintal Brincante. Qual que é o Instagram, Fernanda? É @vivenciar.pedagógico. Ah, muito legal. Vivenciar fica aqui em Uberlândia, né? Isso. Um lugar muito gostoso, muito lindo. Então, assim, quem pensa no desenvolvimento, né, dos seus filhos aí enquanto seres humanos, né, para ter contato com essa humanidade, foi uma coisa que hoje foi para mim um aprendizado e uma reflexão muito forte, isso que você trouxe, né? A gente tem que ensinar o educador a ter uma educação humanizada, né? E aí e você fez um paralelo que eu achei excelente, né? Porque hoje a gente fala que na saúde o atendimento tem que ser humanizado. Aí você falou, mas não era, né? Já não tinha que ser. Então, achei fantástica essa reflexão. E privilégio, viu? Ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. É um projeto lindo. Quem está aqui em Uberlândia e quiser conhecer, as professoras também que quiserem, né, fazer alguma capacitação, é no mesmo Instagram, né, Fernanda? Mesmo. Lá tem, a gente vai deixar para vocês. E na descrição do vídeo aqui no YouTube também vai ficar para vocês. Tá bom, gente? Fernanda, muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Gente, dia de criança é todo dia, então é muito importante a gente dar essa atenção aos nossos filhos, porque eles serão os pais e os avós de amanhã. Obrigado, gente. Quer deixar uma mensagem especial para a família? Ai, nossa. Que fez você chegar até aqui, as pessoas que integram a equipe, a sua família. Fica à vontade, Fernanda. Hoje, inclusive, teve uma dobrando e a minha filha apoiando lá para que eu conseguisse estar aqui. E como eu trouxe, virou um propósito de vida de toda a família. E então, agradeço, né, ao meu marido, que sempre apoia, que sempre tá lá com a gente. Depois do expediente dele, tem o segundo lá em casa, né? Eu brinco que a gente mãe tem vários, né? Lá em casa o marido também tem vários expedientes. E as filhas, né, que são incríveis e que me apoiam e que estão sempre comigo. E meu bebê que tá lá também, sob o cuidado delas, da avó. Então, assim, eu falo que a gente, enquanto mulher, a gente precisa realmente dessa aldeia, né? Isso vem da cultura africana e que é natural para eles e que pra gente aqui parece que a gente tá incomodando, né? Mas é necessário, né? Então, todo o meu agradecimento a todos que estão lá e estão cuidando de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje. Obrigada. Muito bom, Fernanda. A gente que agradece, Fernanda. Pessoal, deixe seu like, compartilhem o vídeo e conheçam, não deixem de conhecer Vivenciar Quintal Brincante. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, gente.